E aí, galerinha do segundo ano, a gente de volta para a gente trabalhar e continuar nosso trabalho, né? Para terminar a nossa apostila. E hoje a gente vai ver a aula número 29. E esse símbolozinho aqui, ó, já diz tudo, né? Anarquismo. Então a gente vai ver dois tópicos: anarquismo e o pensamento social cristão, também chamado de socialismo cristão. Ó, a gente já viu aí socialismo utópico, socialismo científico, tá? E agora a gente vê anarquismo e socialismo cristão. Beleza? Atente aí que a aula é pequena. Olha só que beleza. Olha as faixas dos anarquistas na Europa. Olha só. Nós queremos justiça, né? Defender o sindicato, liberalização, sem Estado. Olha só outra faixa aqui, ó. Government is violence. Governo é violência. Então a galera do anarquismo não gosta de estrutura governamental, gente. Não gosta de leis, não gosta de polícia, não gosta de igreja. Qualquer instituição para eles é um instrumento de poder da burguesia para oprimir o mais pobre. Tá? Qualquer um, eles são mais radicais do que os socialistas. A gente vai ver aqui essa diferença, beleza? Olha só, definição: anarquismo é o quê? Uma ideologia política. A primeira coisa que você tem que saber é isso: uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação. Ou seja, ele não quer discriminação entre as classes. E uma classe mais alta está mais baixa. Não, nada disso. Eles querem que todos estejam no mesmo patamar. Tá? E também dominação. Nenhuma. Não quer que ninguém esteja controlando alguém. Seja ela política, econômica, social, cultural. Como o Estado, por exemplo. Tá? O capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Então, qualquer instituição de dominação, de hierarquia, tá? Para os anarquistas, não serve. Isso é o que? É um instrumento de poder, de dominar, de oprimir, de explorar. Isso eles não querem. Eles querem o fim de qualquer e todo tipo de poder e hierarquia. Certo? Características: ideologia anticapitalista, assim como o socialismo é também anticapitalista, tá? Defesa do princípio da não doutrinação, tá certo? Tá certo? Eles pregam uma liberdade de expressão, uma liberdade de vida, de sexualidade, de tudo que o indivíduo quiser fazer, ele faz, tá? Socialismo libertário é mais aberto do que o socialismo científico do Karl Marx, do que o socialismo utópico, tá? Que para os anarquistas ainda é preso, tá? Humanismo, né? Ou seja, cuidar do homem, valorizar a figura do homem como um agente da sua história, né? E não como objeto do capitalismo, certo? Harmonia e solidariedade, ou seja, viver em harmonia, viver todo mundo bem, todo mundo em congraçamento, tá? Trabalhando para todos, todos comendo, todos vivendo da mesma maneira. Bom? Liberdade e autonomia dos indivíduos. Internacionalismo. Essa é uma ideia de que o anarquismo vai ficar restrito a um local onde ele surgir, por exemplo. Ele tem que tentar o que? Se expandir, principalmente se for internações, entre nações. Por isso que ele é internacional. Aí tem o adjetivo ou a característica aqui de ser internacionalista. Beleza? Olha só, objetivos do anarquismo. O que eles queriam fazer? Estabelecimento de uma sociedade sem classes, ou seja, não teria o capitalista, o dono do meio de produção, né, o dono da fábrica, o dono da fazenda, o dono do banco e o empregado, tá? Formada por livres e iguais, certo? Não teria classes sociais, seria uma classe só de pessoas iguais e livres. Divisão de terra em lotes comunitários, ou seja, uma reforma agrária de todas as terras que existissem, dividiria tudo para todos, lotes iguais. Sistema cooperativo de produção, ou seja, as pessoas se juntariam para produzir para eles mesmos, tá bom? Fim das forças armadas e da polícia, não precisa, porque se todos têm terra, se todos estão produzindo, se todos estão comendo, não vai ter bandido, tá? Então não vai ter guerra, então não vai ter problemas policiais, de prender, soltar, julgar, não vai ter lei, não vai ter nada, é isso que eles entendem, né? Eliminação das leis gerais, dos tribunais de justiça, elimina tudo.
porque a lei é algo que vem lá de cima para baixo. Tá? A lei é feita por pessoas que estão no poder e que querem o poder. No caso do Brasil, quem faz as leis federais? Os deputados federais. Tá? Você foi consultado quando fizeram uma lei na semana passada? Não. Aqui em Imperatriz, quem faz as leis? A Câmara dos Vereadores. Você foi consultado para fazer alguma lei aqui? Não. Ou seja, nós não somos consultados. As leis são feitas e nós temos que cumprir. Certo? Então é uma forma de opressão. Nesse sentido, sim. Fim de todos os partidos políticos. Beleza? Principais pensadores. Vamos falar de dois, tá bom? Pierre-Joseph Proudhon, tá? Que viveu no século XIX, tá? 1809 a 1865. Lembrando que isso vai surgir no mesmo contexto do socialismo utópico, do socialismo científico. Tá? O anarquismo também surge nesse contexto de revolução industrial. Né? Os problemas que a Revolução Industrial gera para a sociedade, desigualdade, exploração do trabalho, né? Lucros muito grandes para os donos das fábricas e um salário muito pequeno para os empregados. Tá? O que ele propunha? Qual as ideias do Proudhon? Propunha uma associação de trabalhadores livres, opondo-se tanto à propriedade estatal como à propriedade burguesa. Tá? Ou seja, tinha que ser livre, não podia ser a terra, a propriedade não podia ser nem do Estado, tá? E nem da burguesia, e nem da propriedade privada. Porque se o Estado, se as terras for do Estado, vai ter uma classe superior, vai ser o Estado. Isso ele também não quer. O anarquismo não quer nenhuma classe. Tá? Ou seja, as terras, as coisas, tem que ser de todos. Bom? Defendia a supressão do Estado. O que é supressão? Fim do Estado. O que é o Estado? O governo. Tá? Visto como um instrumento de poder da burguesia para manter a relação de domínio. Tá? Para os anarquistas, o Estado serve para isso. Para o socialismo científico também. O Karl Marx considera o Estado e as leis dois instrumentos fortíssimos de opressão e de dominação. Tá? Então, as ideias do Proudhon. Está ali a fotinha dele. Tá? Anarquista. Principais pensadores. O outro, Mikhail Bakunin. O que o Bakunin trabalha? O que ele pensava? Né? Vamos fazer 3 ideias do Bakunin aqui. Ó. Criou uma nova teoria anarquista mais radical e defensor de ações mais duras para a supressão imediata e total do Estado. Tá? Então não era igual o socialismo, que pregava o marxismo, né? Que pregava um socialismo transitório para depois chegar no comunismo. O anarquismo também queria chegar no comunismo, só que era direto. Não era passar no socialismo, não tem conversa não. A ideia dele é acabar com toda essa sociedade burguesa, tá? De opressores, de dominantes, acabar com tudo e fazer um comunismo radical, rápido. Tá? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, a supressão imediata e total do Estado. Bom? Afirmava que o terrorismo era necessário, olha, como ferramenta para promover o fim do domínio das elites. Então, anarquismo defendia o terrorismo como forma de promover o fim do domínio das elites. Matando, depredando, né? Guerreando, destruindo o que for necessário. Para quê? Para acabar com o poder dominante, tá? E para que todos vivam da mesma forma. Terceira ideia do Bakunin. Sob sua influência, grupos anarquistas realizaram atentados contra membros do clero, forças armadas e, sobretudo, líderes políticos. Olha só, atacaram mesmo. Inclusive na Espanha, no tempo da Guerra Civil Espanhola, os anarquistas conseguiram tomar um território para eles lá, por um momento, até que o exército do Hitler, né, entrasse lá e detonasse todo mundo. Bom? Anarquismo e marxismo. Quais são as diferenças? Tem diferença? Já falei para vocês qual é a diferença principal. Tá? Apesar de marxistas e anarquistas desejarem a construção de uma sociedade sem classe, ou seja, os dois querem chegar ao comunismo, tá? Havia divergências entre eles. Importantes. Quais são? O marxismo, os marxistas afirmavam a necessidade de um estado transitório, que era o socialismo, certo? Então, sai do capitalismo, passa pelo socialismo para chegar no comunismo. O socialismo como um estágio preparatório para a sociedade chegar ao comunismo. No anarquismo,
defendiam o fim imediato do Estado e se opunham fortemente à ditadura do proletariado, que era a ideia do Karl Marx, tá? De que no socialismo os operários iriam controlar primeiro, tá? Depois chegar no comunismo. Não. O anarquismo não queria nada de ditadura do proletariado. Ele queria logo acabar com tudo. Todo o Estado, lei, igreja, destrói tudo para nascer uma nova sociedade. Uma sociedade sem desigualdade social, sem classes, sem Estado, sem poder dominante, sem hierarquia. É isso que os anarquistas pensaram. Pensa, as teorias estão aí ainda em vigor, não é isso? Olha só, socialismo cristão. Rerum Novarum, né? É o documento lançado pelo Papa Leão XIII, que definiu isso aí. Então, a Igreja Católica, no tempo da Revolução Industrial, também ficou incomodada com os problemas. Ela ficou incomodada que o capitalismo liberal, né, que os grandes empresários lucravam muito e os seus trabalhadores estavam na miséria. A Igreja pensou nisso aí também, né? Por isso que ele lançou esse documento. Vamos ver aqui, tá? O forte impacto dos movimentos sociais levou a Igreja Católica a publicar, em 1891, sob o papado de Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum. É um documento que ela dita algumas críticas e normas de como deveria ser, né? Doutrina que definia a posição oficial do clero católico em relação à questão social, a questão dos problemas sociais, da desigualdade social que foi gerada nesse tempo da Revolução Industrial, tá certo? Quais são os pontos importantes da encíclica Rerum Novarum? Defesa da propriedade privada. Ah, não questionou isso aí não. Então, todo mundo tem direito de ter uma propriedade privada. Defendendo os burgueses, né? Certo. Outro, defesa do direito de organização sindical. Ótimo. Defendendo que todos os trabalhadores poderiam se organizar em sindicatos. Beleza? Condenação do princípio da luta de classes, né? Ou seja, a igreja ela não promove conflito, tá? E tudo que tiver luta no meio, briga, ela não quer. Então ela condenou essa ideia de luta de classes, em que o operariado, né, em sua luta de classes com o seu patrão, com o capitalista, né, com o dono do meio de produção, né, destruiria isso aí, ou conseguiria os seus direitos, ou conseguiria a revolução socialista, através da luta de classes, tá bom? A encíclica Rerum Novarum reafirma a Igreja Católica como instrumento de reforma social, tá? Então coloca a Igreja como um instrumento ali de ajuda, né? De ajuda social, de contribuir para aquele mundo dos mais pobres, certo? Hoje ainda tem, né? Tem alas da Igreja que são específicas para isso e fazem muita coisa mesmo, realmente. Se posiciona contra o marxismo e a luta de classes, falei para vocês ali atrás, tá? Então aqui a publicação, encíclica Novarum, colocava a religião como instrumento capaz de pôr fim às desigualdades do mundo, né? Então olha só, colocava a religião, no caso a católica, principalmente, né? Como um instrumento que poderia o quê? Contribuir para dirimir ou para atenuar a desigualdade no mundo, certo? Como? Conscientizando os grandes operários, ou os grandes operários não, os grandes empresários, ou seja, o capitalista, a classe dominante, a ter mais humanidade para com o seu trabalhador. Ou seja, diminuindo a carga horária, aumentando o salário, melhorando a moradia, ou seja, o que fosse possível, tá, deveria ser feito. Isso com o quê? Com a religião, que pega sempre o quê? O amor ao próximo. Tá? Mas tem gente aí que não prega não, mesmo sendo religioso, só vai lá de migué, certo? Olha só. Se liga no qualitativo aí, segundo ano. Faça as tarefas mínimas e complementares. Nós estamos no livro 6. Tá? Você tem que voltar lá na aula 18, na primeira aula do livro 6, e fazer tudo até agora para contar no nosso qualitativo do segundo bimestre. Tá? Então corre que tem muita coisa para fazer. Mas eu venho falando em todas as videoaulas. Tá? Faça a tarefa mínima e complementar. Faça a tarefa mínima e complementar. Faça a tarefa mínima e complementar. E vocês aí sem fazer a tarefa mínima e complementar. Tá beleza? Então aguardo vocês fazendo isso aí. Então, até a próxima aula. Um abraço e até mais.